Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vou apresentar alguns exemplos de cálculo de áreas compostas. O exemplo 1 diz o seguinte: calcule a área pintada da figura, sendo A igual a 6 mm, considere raiz de 13 igual a 1,73. Então vamos ver aqui, tem essa figura, né? Um quadrado com lado A, né? 6 mm, e um triângulo no interior dele, também com todos os lados com valor de A. O valor aqui foi dado no enunciado, é 6 mm. Então está pedindo a área pintada aqui, essa área em vermelho. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho uma área dentro da outra, eu sempre vou fazer a área que está fora menos a área que está no interior. Para encontrar essa região, então, a gente chama de achurada também, a região pintada, né? Então, para calcular a área da figura pintada da figura, devemos calcular a área do quadrado menos a área do triângulo. Então, como o triângulo tem todos os lados iguais, trata-se de um triângulo equilátero. Então, nós temos que utilizar aí a fórmula do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a raiz de 3 aqui a gente vai usar é aproximadamente 1,73. Então, o primeiro passo aqui é calcular a área do triângulo. Então, a área do triângulo é o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4, onde o A é igual a 6 mm. Então, no lugar do A, que foi dado no enunciado, ele vale 6, né? Então, 6 elevado ao quadrado, que vai dar 36, vezes a raiz de 3, que nós já vimos ali, que é 1,73, dividido por 4. Aqui eu poderia fazer o 36 dividido por 4, né? Ou faço o 36 vezes 1,73, depois divide por 4. Isso, a ordem aqui entre a multiplicação e a divisão não existe, né? Não há prioridade. Então, no caso aqui, eu fiz 36 vezes 1,73, que deu 62,28, utilizando duas casas após a vírgula, e depois eu divido por 4. Então, me deu aqui 15,57 milímetros quadrados, que é a área desse triângulo interno, né? Então, agora, o segundo passo é calcular a área do quadrado. O quadrado também ele tem o lado A, né? Então, é A vezes A, aqui, o A elevado ao quadrado vai me dar a área do quadrado. Então, como o lado aqui vale 6, 6 elevado ao quadrado, 36 milímetros quadrados, né? Então, por que a unidade fica ao quadrado aqui? Porque eu estou multiplicando duas medidas de comprimento, né? Milímetros vezes milímetros. Então, o expoente é 1, e quando a base é a mesma, eu somo os expoentes, então fica milímetros elevado ao quadrado. Então, unidade de área é sempre elevado ao quadrado, não importa se for centímetros, milímetros, decímetros ou metros, né? Então, sempre é ao quadrado. Bom, o terceiro passo aqui é calcular a área pintada, né, que é o que está pedindo no enunciado. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre que eu tenho uma área, né, dentro da outra, eu vou subtrair. Então, aqui eu vou fazer a área do quadrado menos a área do triângulo. Então, vai ser 36 menos 15,57. A área pintada aqui é 20,43 milímetros quadrados. No exemplo 2 aqui, cortando-se um pedaço de madeira, né, obteve-se a figura abaixo, com suas dimensões aproximadas. Calcule a área desse pedaço de madeira. Bom, então, eu tenho a medida aqui, esse desenho, claro, está fora de escala, tá? É só representativo aqui, mas eu tenho aqui uma área colada na outra, né? Então, a área de um triângulo, e dá para perceber que ele é um triângulo retângulo, porque forma um ângulo de 90 graus aqui entre o 8, esse 8 aqui, né? 90 graus, então é um triângulo retângulo. E o A aqui, então, seria a hipotenusa, que também representa o lado desse quadrado aqui. Esse aqui é um quadrado também, embora a figura seja um pouco deformada aqui, porque as medidas são iguais. Bom, então, a primeira coisa que eu tenho a fazer aqui é calcular essa medida A aqui, que ela representa a hipotenusa daquele meu triângulo retângulo, né? Então, eu tenho os dois catetos aqui, ambos valem 8 metros, né? Então, o que eu vou fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar essa medida que é a hipotenusa. Então, eu já sei aqui que, primeiro aqui eu vou calcular então a área do triângulo, né? Base vezes altura sobre 2, então é 8 vezes 8 aqui dividido por 2, 64 por 2, a área do triângulo 32 metros quadrados. Bom, então, o segundo passo aqui é determinar pelo teorema de Pitágoras, né, o valor da hipotenusa aqui desse triângulo, né? Então, vou fazer b ao quadrado mais c ao quadrado, aqui os dois valem 8 metros, então o b e o c tanto faz quem é quem, né?
vou substituir ali o b é o 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Bom, então a hipotenusa é ao quadrado igual a 64 mais 64, que dá 128, quadrado de um lado, extrai a raiz quadrada do outro, raiz quadrada de 128, então o A aqui, que é a medida da hipotenusa, deu 11,31 metros. Bom, terceiro passo aqui é calcular a área do quadrado, né? Então agora eu já sei a medida do lado A, é só fazer o lado elevado ao quadrado. Então 11,31 elevado ao quadrado é 11,31 vezes 11,31, que vai me dar 127,92 metros quadrados, essa é a área do meu quadrado. Então a área total aqui, nesse caso, quando eu tenho uma figura ao lado da outra, eu vou somar, né? Ali eu dividi para ver que tinha duas figuras, eu vou somar as duas figuras, a área do quadrado mais a área do triângulo. Né? Então vai ser 32 mais 127,92, a área total, então, 159,92 metros quadrados. Essa é a área total dessa figura. Bom, questão 3, eu tenho duas regiões aí, né, duas figuras, né, e em que tem duas regiões em verde, e quer justamente saber qual é o valor dessa região que está em verde, né. Então, eu posso ver o seguinte, que eu tenho na letra A aqui, três figuras, né, duas uma ao lado da outra, então eu vou ter que somar, e uma figura interna, né, que seria o círculo. Né? Então, essa primeira figura aqui é um trapézio retângulo, né? Ele tem uma base menor aqui e uma base maior, né? E aqui seria a altura dele, e ele é retângulo porque aqui forma um de 90 graus. Ó. E depois aqui eu tenho um retângulo, né, que eu tenho uma base aqui maior e a altura aqui 5 centímetros. Né? Então, na letra B, eu tenho um quadrado de 2 por 2, 2 metros vezes 2 metros, e no interior dele eu tenho um triângulo com todos os lados iguais, então é um triângulo equilátero. Só que aqui tem que ter um cuidado que está em centímetros a medida, né? E aqui está em metros. Então primeiro vamos ver como é que se calcula a área em verde da letra A. Vamos ver o primeiro passo aí, eu tenho aqui então, o primeiro passo é calcular a área do trapézio. O trapézio então é a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, a base maior aqui, ó, olhando a figura, é 8 centímetros e a base menor ali é 4 centímetros. Então, primeiro a gente soma aqui a base maior mais a base menor. Então, aqui vai dar 12, né? 12 sobre 2 vezes 5. Tá? Aqui é a altura desse meu trapézio. Como é que eu sei que a altura aqui é 5? Bom, se aqui total é 10 centímetros, essa medida aqui é 5. Ó. Então, 10 menos 5, essa medida aqui também vai ser 5. Ó. Então, 12 sobre 2 vezes 5 que é a altura. Aqui eu simplifiquei 12 dividido por 2, que deu 6. 6 vezes 5, 30 centímetros quadrados. Tá? Essa é a área desse meu trapézio. Segundo, então, é calcular a área do retângulo. Então, esse retângulo aqui, que tem base 8 e altura 5. Né? A área do retângulo é base vezes altura, 8 vezes 5, então 40 centímetros quadrados. O terceiro passo, então, é a área do círculo. Né? Então, como é que eu vou saber como calcular a área do círculo aqui? Bom, o círculo é π vezes o raio ao quadrado. Né? O π é aproximadamente 3,14. Tá? E o raio é a metade do diâmetro. Bom, olhando a figura aqui, eu vejo que esse círculo tem o mesmo valor da altura desse meu retângulo aqui. Ó, tá? Então, na verdade, o diâmetro dele aqui é 5 centímetros também. Tá? Se o diâmetro é 5, o raio é a metade do diâmetro. Tá? Então vai ser 5 dividido por 2, que dá o 2,5. Então esse 2,5 é o diâmetro dividido por 2, que seria o 5 aqui, dividido por 2, que deu 2,5. Então eleva o 2,5 ao quadrado, 2,5 vezes 2,5, que vai dar 6,25, vezes o π, que é 3,14. A área do círculo, então, 19,62 centímetros. Ah, bom, agora então o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho uma área aqui ao lado da outra, eu vou somar essas duas áreas e uma interna, né, que seria, na verdade, ele seria vazado, né? Tá? É um corte ali em círculo, né? Então eu tenho só essa parte em verde aqui, que é o que me interessa para calcular a área dela. Então eu vou somar essas duas áreas que estão ao lado da outra e vou subtrair a área do círculo. Então, como é que vai ficar aqui? Então, a área verde. A área verde é a área do trapézio mais a área do retângulo menos a área do círculo. 30 mais 40 menos 19 igual a 62, que são os valores que nós encontramos anteriormente.
Tá? Então a área verde, somando aqui 30 mais 40, né, que dá 70, 70 menos 19,62, 50,38 centímetros quadrados. Essa é a área em verde, a área pintada. Vamos calcular então a área em verde da letra B. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é uma conversão de unidades, né? 1 metro equivale a 100 centímetros. Tá? Então, a regrinha de 3. 1 metro vale 100, 2 vale x, ou seja, 2 vezes 100 que dá 200 centímetros. Então, 1 metro é 100 centímetros, 2 metros é 200. Deixando tudo com a mesma unidade aqui. Ó. Tá? Poderia ter passado 80 para metros também, era só dividir aqui, então 80 por 100, né, ia ficar 0,8, mas na hora de calcular fica mais fácil deixar tudo aqui em centímetros, né. Então a primeira etapa aqui é calcular a área do quadrado, né, então eu tenho uma figura dentro da outra, né, então eu vou subtrair, calculando a área do quadrado primeiro, lado ao quadrado aqui, então seria os 200 centímetros elevado ao quadrado, que dá 40.000 centímetros quadrados. E o segundo passo é calcular a área do triângulo, que é um triângulo equilátero, porque tem todos os lados iguais. Aqui é a fórmula dele, né? Lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Então o lado é 80, 80 elevado ao quadrado, 80 vezes 80, vezes a raiz de 3, que é aproximadamente 1,73, dividido por 4. Então aqui 80 vezes 80 deu 6.400. Aqui então dá para simplificar o 6.400 com 4, dividido por 4, né, deu 1.600 vezes 1,73, deu 2.768 centímetros quadrados. Essa é a área do triângulo. Tá? Então, para mim calcular a área pintada, é só fazer a área do quadrado menos a área do triângulo. A área verde aqui, então, vai ser 40.000 menos 27,68, que dá 37.232 centímetros quadrados. Essa é a área em verde. Quarto e último exemplo, então, calcule a área da região colorida, então a região em vermelho aqui, né? Então esse desenho que ele tá meio fora de escala aqui, mas o que ele está representando aqui? Eu tenho por fora aqui um trapézio, tá? Um trapézio isósceles, porque tem os lados aqui inclinados, né? E eu tenho uma base menor, uma base maior, e tem dois semicírculos, aqui é a metade de dois círculos, aqui um círculo maior, a metade do círculo maior e a metade do círculo menor. Aqui eu já tenho a altura desse meu trapézio, que é 8 decímetros, e aqui está representando a metade aqui desse meio círculo aqui, 3 decímetros, ou seja, está dando o valor do raio já. Desse é dado o diâmetro, deu já o valor do raio, que é 3 decímetros. E do círculo maior, da metade do círculo maior, deu o raio aqui, que é 5. Então, o que nós vamos ter que fazer? A mesma coisa, eu tenho um trapézio e no interior eu tenho duas metades de círculo, né? Eu quero encontrar aquela região pintada, eu vou fazer a área do trapézio menos a metade dos dois círculos. Então, o primeiro cálculo aqui é a área da metade do círculo menor. Então, aqui, ó, a forma da área do círculo é π vezes o r ao quadrado. Então, aqui eu já vou dividir por 2, porque eu quero a metade só. Então, π é 3,14, o raio ele foi dado direto ali no exercício, 3 ao quadrado dá 9, 3,14 vezes 9 dividido por 2. Então, 3,14 vezes 9 deu 28,26, dividido por 2, a área do círculo menor deu 14,13 decímetros quadrados. A área da metade do círculo maior aqui, então, mesma coisa, né? Eu vou dividir por 2 ali a área do círculo, então 3,14 vezes o raio ali que foi dado, 5 ao quadrado, que dá 25, 3,14 vezes 25, né, 78,5 dividido por 2. Aqui é 2 também, para representar a área do círculo maior. Né? Então a área do círculo maior aqui deu 39,25 decímetros quadrados. Bom, e a área do trapézio, base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. A base maior nós vimos ali, que era o valor de 5, né? Então, o raio era 5, então a distância total ali é 5 mais 5. Então, a base maior é 10. E o raio do menor era 3, né? Representa a base menor ali, 3 mais 3, então 6. Então, 10 mais 6, que dá 16, né? Então aqui eu posso dividir o 16 por 2, ou multiplicar o 16 por 8, aí tanto faz como vai fazer, né? Então 16 por 2 aqui dá 8, 8 vezes 8, 64, 64 decímetros quadrados. Bom, agora é calcular a área da região colorida, ali, a área em vermelho, né? Então a área colorida vai ser a área do trapézio menos a soma da área da metade do círculo menor mais a metade do círculo maior. Então, 64 menos 14,3 mais 39,25. Soma esses dois aqui, ó, deu 53,38.
faz 64 menos 53, 38. Vai me dar a área colorida, então, 10,62 decímetros quadrados.